Olá, pessoal! Eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. Hoje, pessoal, nós vamos conversar sobre a evolução dos planetas e seus cristos. Muito bacana esse assunto, mas antes, vamos rodar a vinheta. Então, pessoal, esse é o primeiro vídeo que eu faço já unificado com a galera do podcast. Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos e eu estou muito feliz de ter vocês todos agora com o mesmo conteúdo bem unificados, né? Mas vamos lá, essa mensagem eu recebi ela, gente, logo após do Natal de 2023. Foi no dia 26 de dezembro. Eu não estava em Curitiba, eu tinha viajado. Eu estava em outra cidade lá no sul, estava em Canela. E que lá o Natal é muito lindo, muito bonito. E estava lá, mas não é por isso que a gente deixa de trabalhar. Porque a espiritualidade, gente, é uma coisa assim muito séria. Quando a gente assume esse compromisso, a gente sabe que tem bastante trabalho pela frente e a gente não pode ficar falhando assim por qualquer coisinha, não. Então, dia 26 eu estava lá firme, eles também, e eu recebi uma mensagem, gente, de uma entidade maravilhosa que se apresentou aí do mundo espiritual, né? E que ela tem, assim, grande luz e grande responsabilidade planetária. E ele falou que está conosco, nos acompanhando, desde que a Terra era uma bola de fogo e que ele faz parte da equipe do Cristo que cuida do planeta como um todo. E, como sempre, essas entidades, né, de muita luz, elas são extremamente concisas, de forma que a mensagem que ele passou para nós, ela tem tanto conteúdo, gente, que eu precisei desdobrar esses assuntos em 3 vídeos, porque era coisa demais, o vídeo ia ficar longo demais. Eu falei, vamos separar isso aqui, para também a gente poder fixar melhor os conteúdos que foram abordados. Então esse, gente, é o primeiro vídeo de uma série de 3 que eu estou fazendo sobre a mensagem dada por essa entidade de grande luminosidade, que eu tive assim a grande honra, o grande prazer de contatar, né? E ele iniciou, então, falando que eles sabem que não tem sido muito fácil para nós encarnados lidarmos com tantas energias negativas, com uma psicosfera tão densa, porque é um momento onde o mal anda exacerbado, anda excitado, justamente porque os seres trevosos estão cada vez mais desesperados, porque eles sabem que a partida deles está muito próxima, né? Mas ele falou para que nós não tenhamos medo, que é para continuar, pessoal, a lutar para manter o nosso padrão vibratório o mais elevado que nós conseguirmos, e que o nosso Cristo amado permite que isso aconteça justamente para que a gente se exercite nessas questões da tolerância, nas questões da resiliência no bem, né? Da paciência, enfim. Isso, gente, para nós é um grande exercício que nos está sendo dado. É tipo assim, sabe, igual o atleta que vai para uma competição.
antes dele ir para a competição, o que ele faz? Ele se submete a treinos muito, muito pesados, até mais pesados do que a própria competição que ele vai fazer depois. Então, com a gente é mais ou menos a mesma coisa, só que é no quesito moral, tá? Então, ele falou que quando todos esses seres trevosos forem embora, e vão, porque Miguel Arcanjo vai carregar todo mundo, grande sossego nós teremos e poderemos repousar as nossas mentes em um oceano de paz e tranquilidade, né? Que é uma maravilha, né, gente? Porque realmente hoje a coisa não anda muito fácil, então é muito bom a gente ouvir essas palavras de ânimo, né? De que as coisas vão melhorar, de que tudo vai ficar melhor, né? E contou que essa realidade da paz, do descanso, que essa realidade, gente, ela vai acontecer para os seres que já estão despertos, tá? Então, quem já está desperto espiritualmente vai poder desfrutar dessa paz, dessa tranquilidade. E só que para os seres que ainda não acordaram, que esperam uma série de provações com a finalidade de chacoalhá-los, tá? De tirá-los dessa passividade espiritual que eles têm, né? E esse desprezo que eles têm pelo que é sagrado, porque é muito comum eles fazerem chacota, eles debocharem, né, de quem já está militando na espiritualidade, né? Isso tudo devido ao grau de materialidade em que eles ainda vivem. Então, para esses seres que ainda estão focados na matéria, eles vão justamente ser cutucados no ponto mais frágil deles, que é a matéria, né? E esse chacoalhão será dado, gente, pela operação de despertamento físico. E o objetivo é que esse chacoalhão os faça refletir e começar a se voltar para o lado espiritual. Porque você sabe como é que é, né, gente? Quando a água começa a bater no bumbum, as coisas começam a mudar, né? E quando a água vai subindo e vai chegando aqui, o pessoal começa a se despertar, começa a querer aprender a nadar, enfim, né? Então, a espiritualidade, o nosso Cristo, eles sabem exatamente qual é a medida correta, gente, para despertar essa galera aí que está dormindo até agora, né? E ele falou que essa operação de despertamento físico, que elas serão as últimas grandes provações e expiações do planeta, desse planeta tão pequeno, perdido numa galáxia também não tão grande do universo, né? E na sequência, gente, você vê como que eles acompanham a gente, né? Ele comentou, falou assim, a gente viu que vocês foram ao planetário aí, nessa cidade tão linda, e vocês assistiram, de fato, a gente foi mesmo, nós fomos a família toda, né? Fomos assistir uma sessão no planetário, e era um filme, gente, muito lindo, que mostrava exatamente como que nós na Terra somos menos que um grãozinho de areia no universo. E o filme ele começava mostrando a Terra, toda a sua grandiosidade, a natureza, daí a gente já saía da Terra, né? E era uma vista já a partir da Lua, onde a Terra você já via o planeta todo, e aí eles começaram a vir embora, foram até o final do sistema solar, aonde nós já éramos um ponto azul, né? Nem dava para distinguir nada. E aí a gente saía da Via Láctea, né? E ia mais longe ainda, até que a Via Láctea ela se transformava assim num pontinho, gente. E aí eles mostravam o universo,
milhões, bilhões de galáxias, e a nossa lá já estava num lugar assim que a gente mal conseguia enxergar. Então era um filme que realmente eu fiquei assistindo ali, fiquei maravilhada, muito bem feito, né, com uma tecnologia muito linda e que demonstrava de uma maneira assim, cabal, que nós não somos nada nesse universo, tá? Nós somos nada, né? E então ele falou, olha, a gente viu, e o filme que vocês assistiram, muito bom, mostrando para vocês qual a real posição do planeta perante o universo, né? E como que vocês podem acreditar que vocês são os únicos no universo, né? Somente mentes ainda muito pequenas e muito limitadas é que podem aceitar isso como verdade, né? Então, ele fala assim, vocês têm muito ainda o que aprender, vocês têm que abrir as mentes de vocês para nos aceitar. Eu achei interessante, porque ele, apesar de ser essa entidade que cuida do planeta, mas ele se colocou como um extraterrestre, ele não é daqui, ele é de outro lugar. E ele foi convidado pelo Cristo para cuidar do planeta, ele está com a gente, ó, desde o início de tudo aqui. Então, ele não é daqui, né? Ele falou, vocês têm que abrir a mente para nos aceitar, vocês têm que nos aceitar, né? Porque vocês são um grãozinho, um pequenininho, né? E, enfim, mas eles sabem que as primeiras sementes estão sendo plantadas sobre esse assunto. Aliás, esse projeto que eu trabalho, gente, é justamente isso, é para ir divulgando a existência também dos nossos irmãos estelares elevados, para que nós já possamos ir fazendo, abrindo a nossa mente sobre a existência deles. E devagarinho a gente vai trabalhando a nossa cabeça para ir aceitando essa realidade, que nós não somos os únicos seres em todo esse universo infinito, né? Mas eles falaram que essas sementes, então, estão sendo plantadas e que em questão de poucas gerações, tudo vai se tornar mais fácil de compreender e aceitar, né? Bem bacana. Então, nós vamos esperar que nós vamos ter muitas mudanças no planeta, inclusive em termos assim, de aceitação dos nossos irmãos estelares, né? E aí ele entrou no assunto do Natal, porque era dia 26, né? E ele falou assim que eles estavam muito felizes, que realmente eles viam que uma boa parcela dos seres humanos festejavam o seu Cristo, que o nosso Cristo é realmente maravilhoso, e que eles também festejam os Cristos dos planetas deles, né? Que são responsáveis pelos planetas de origem deles, né? E, enfim, porque vocês sabem que cada planeta, já expliquei isso para vocês, cada planeta tem o seu Cristo, mas os Cristos podem ter vários planetas. Então, o que acontece? O Cristo, ele vai orientando o planeta, e conforme os planetas, gente, eles vão evoluindo, eles vão se emancipando, né? Porque eles adquirem já uma evolução tal que já não precisa mais o Cristo ficar ali, né? Aqui, ali, né? Eles se emancipam porque eles começam a compreender a paz, o bem, as leis divinas, e então eles passam a reverenciar os seus Cristos, como da mesma forma que nós fazemos com os nossos pais quando eles são mais velhos e ainda os temos por perto. Ele fez essa comparação, eu achei muito interessante, né? Porque quando a gente é criancinha, a gente depende totalmente dos nossos pais. Eles fazem tudo por nós. Cuidam da gente, alimentam, providenciam a higiene, a educação, o lazer, a orientação, né? À medida, aí a gente passa pela adolescência.
né? Aí quer saber do pai, quer saber da mãe, tudo tá errado, né? E para depois, quando nós já somos adultos, já ingressamos na vida adulta, nós começamos a ver os nossos pais com outros olhos, começamos a reverenciá-los com muito amor, cuidar deles, né? Então, é mais ou menos a mesma coisa que ele fez essa comparação, né? Ele ainda explicou, falou, a diferença é que os cristos, eles não envelhecem e nem se tornam frágeis, né? E que então se torna para esses cristos um grande prazer poder estar com seus filhos já adultos e maduros, desfrutando todos de uma amável e alegre convivência. É lindo demais isso, né, gente? É muito, muito bonito, né? Então, gente, né, em mundos, aí ele continuou, né, explicando que nos mundos inferiores, que nem o nosso ainda, que nós ainda somos expiações e provas, muitos cristos têm que trabalhar, têm que fazer, os irmãos estelares ajudam, e o reconhecimento por parte dos seus habitantes é muito precário, né? Mas que isso faz parte da evolução. E ele também falou, olha, todos nós um dia já fomos crianças, alguns inclusive maus e rebeldes, né? Como os filhos que serão em breve daqui, né, desse planeta Terra, serão exilados, né? E aí continuou dando a aula dele, né? Explicou que conforme os planetas eles vão se desenvolvendo, quando chega nesse estágio de maturidade, tudo, eles vão abrindo espaço aos cristos para que eles possam acompanhar e orientar novos planetas que vão surgindo, né? Porque Deus é a fonte criadora, ele cria sem cessar, ele vai criando os mundos, vai criando, né? Mundos e vai criando mônadas para se desenvolverem e os cristos vão ajudando, né? E eles, como filhos já maduros, o que eles fazem? Eles se juntam aos cristos para ajudar esses novos mundos que vão surgindo, esses novos seres que vão alcançando o estágio de humanidade, né? Então, eu achei muito interessante isso, gente, né? É muito lindo e ele continuou explicando que essa formatação, ela oferece a todos, gente, todos os seres evoluídos, a chance de participar e ajudar, né? E aí a evolução ela vai acontecendo cada vez mais, né? Cada vez mais. E como consequência, não existe inatividade no mundo espiritual. Ou seja, o negócio gente, instigante, é divertido, é legal, porque a gente vai poder sempre trabalhar ajudando os outros, nos ajudando e dentro sempre das áreas da nossa preferência, né? Porque Deus é maravilhoso, Deus ele dá liberdade para você, né? Você vai escolhendo o caminho que te deixa mais feliz, que te preenche mais, e aí quando você conhece tudo daquela área, você começa a se interessar por outra e assim vai indo, né? Não falta, gente, o que fazer, tá? Então aquele céu bobo, chato, com os anjinhos lá tocando uma lira numa nuvem, todo mundo assim, né, sem fazer nada, né, que troço chato. No começo tudo bem, né, que você descansa, mas depois vai enchendo as paciências, né. Então isso, gente, não existe, tá? O que existe é um céu maravilhoso, cheio de coisas legais, pessoas bacanas pra gente se relacionar e muita coisa boa pra gente fazer, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nós temos encontro marcado todas as segundas, as terças e sábados, né? O pessoal do podcast é as segundas e quartas, talvez mais para frente, acho que eu vou acabar unificando todas as datas, né? Para ficar tudo bem pareado, bem certinho mesmo,
né? Eu peço inscrição de vocês, por favor se inscrevam, deem like, cutuquem lá o sininho, gente, avisem os amigos, a galera do podcast, por favor, encaminhem os áudios para os amigos, né, que gostam também do podcast, que curtem isso, gente, para que a gente possa ir divulgando cada vez mais essa mensagem de boa nova e de esperança no mundo muito legal que vem por aí. Tá bom, pessoal? Eu sou a Luísa Castanhedo, um grande abraço e até lá! Olá, pessoal! Eu sou a Luísa Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E hoje, pessoal, nós vamos conversar sobre as viajoras do universo. Mas antes, vamos rodar a vinheta. Pois muito bem, pessoal, com grande alegria, nós estamos aqui para mais um episódio aqui e, como sempre, eu gosto de saudar todos vocês, desejando muita paz, muita saúde, muita harmonia e principalmente muita esperança para todos. E aproveitar, é claro, para pedir, quem não é inscrito ainda, por favor, se inscreva no canal. Quem já é inscrito, dê seu like, clique no sininho, porque isso muito nos ajuda. Vocês, ao fazerem esse simples gesto, vocês estarão colaborando, vocês estarão auxiliando nesse lindo projeto de disseminação de mensagens de esperança na boa nova do mundo de regeneração. Pois muito bem, então pessoal, essa sessão que eu fiz psicográfica foi uma das mais maravilhosas, assim, não, por favor, desmerecendo as demais, que as entidades são todas maravilhosas, mas essa, sim, me marcou muito, muito, estilo, assim, da mensagem que eu recebi dos irmãos da luz solar e pelo quilate do carinho das entidades que se manifestaram, gente. É muito, muito maravilhoso poder ter contato com seres assim, dessa natureza. Então, e elas já se apresentaram e já começaram assim, cumprimentando, né? Olha, paz e bem, minha querida, nós estamos aqui para iluminar e abençoar este lindo planeta em vias de passar de fase evolutiva. E elas contaram que acompanham com carinho todo o processo das evoluções planetárias, aonde quer que elas aconteçam. E qual é a missão delas? Trazer boas energias para todos, suprindo qualquer falta de energia que vier a ser detectada. E conforme elas iam falando, assim, eu recebia uma impressão psíquica, pessoal, assim, de vozes doces, como se fosse mais de uma pessoa, assim, falando comigo com muita doçura e que me pareciam vozes, assim, femininas, né? Muito doces, muito maternais e me parecia, assim, que era mais de uma entidade que falava comigo, assim, mas era ao mesmo tempo, mas não era confuso. Eu não sei explicar para vocês, são impressões psíquicas que a gente tem quando recebe essas mensagens, né? E aí elas continuaram falaram assim, olha, o Sol de vocês é uma poderosa fornalha eletromagnética, porém, ele tem um limite de doação energética. Então,
para que não haja qualquer tipo de prejuízo na essência do Sol, aí entramos nós, completando a quantidade de energia requerida para toda a operação. E aí, gente, eu não entendi, foi a lufas. Fiquei assim, com aquela... Devo ter ficado com aquela cara de paisagem, assim. Não entendi, fiquei confusa. Aí pensei, como assim? Não entendi. O Sol é tão poderoso? Como assim? E aí elas explicaram. Falaram, olha, minha filha, é difícil para vocês entenderem como que nós funcionamos. As mentes de vocês não estão preparadas para isso. Que vocês funcionam em 3D, tem muita coisa que vocês ainda não conseguem compreender. Mas, a grosso modo, vocês considerem que nós somos capazes de gerar uma quantidade muito grande e muito intensa de energia dada a nossa antiguidade e evolução, né? E aí eu fiquei espantada, né? Falei, nossa, como assim, né? Aí elas falaram, olha, você está espantada com a quantidade de seres que existem no universo e vocês não sabem de quase nada desses assuntos porque vocês são criancinhas. Vocês são pequenininhos, vocês não têm ainda a menor noção do que tem aí fora no universo. Vocês são como bebezinhos que estão nos seus bercinhos rendados, estão lá dormindo, e vocês conseguem ver assim o rosto da mamãe, vocês conseguem mal que mal divisar os objetos do quarto que cerca vocês, mas vocês não sabem absolutamente nada do mundo que está lá fora. Vocês é a mesma coisa, né? E eu, né, falei, puxa, é verdade, né? Mas aí elas continuaram, né? Falaram assim, e vocês são crianças, mas grande, imenso é o carinho que nós temos para com vocês. E nós sabemos das lutas que vocês enfrentam nesse momento crucial da sua evolução planetária, né? E aí assim, né, gente, eu sentia uma energia muito doce, muito amorosa, e assim eu me sentia, gente, sério, eu me sentia como se alguém me carregasse no colo, um negócio assim, gente, nossa, como se estivesse no colo da minha mãe, uma coisa maravilhosa, maravilhosa. E elas explicaram, continuaram explicando, falaram, olha, nós amamos muito, amamos demais o vosso Cristo, e nós somos grandes amigos, e sempre que nos é permitido por Deus Pai, a gente está por perto para ajudá-lo no que for possível. Então, nós estamos sempre prontas para agir quando necessário. E então, aí nesse momento, eu comecei a sentir uma luz assim forte e branca, mas muito confortável e gostosa, assim, era uma luz quentinha, era uma luz assim gostosa, sabe? E eu me sentia muito bem com aquela luz branca. E elas falaram comigo, falaram assim, olha, que bom que você já está conseguindo perceber a nossa luminescência, né? E aí me falaram que eu sou uma gentil criança. Ai, eu adorei. Ai, meu Deus do céu. E aí elas falaram que era para que eu continuasse esse trabalho, que eu venho desenvolvendo, que era para que eu continuasse dessa forma, e que continuando no caminho da luz, que é claro que eu só teria muito a ganhar, né? Todos nós que consigamos permanecer voltados para a luz, todos nós só teremos muito ganho nisso tudo. E aí eu perguntei de onde que elas eram, né? Falei, de onde que vocês são? Aí elas falam assim, olha, nós somos viajantes do universo e sempre nos hospedamos na estrela central dos sistemas solares, aonde existem planetas que estão, como vocês, em processo de transição. E nós, então, nesse caso, estamos hospedados no vosso Sol.
na excelente companhia dos irmãos da luz solar, que eu já contei para vocês, já fiz até um vídeo sobre isso, que são seres que habitam no Sol e que são assim, gente, eles são mega, hiper, triper evoluídos. E esses seres, sim, esses já estão meio que na boquinha de se tornarem Cristos. E aí eu fiquei muito contente, né, de saber disso. E inclusive esse vídeo, no caso do YouTube, do podcast, vocês desculpem, eu não pesquisei qual que era o episódio que eu falo disso, mas no YouTube é o vídeo de número 45. Quem estiver chegando agora no canal, eu recomendo fortemente que assista esse vídeo, porque ele é muito, muito interessante, né? E aí elas foram assim, né, se despedindo, né, e falaram, olha, a gente está indo agora, mas nós ainda temos uma última recomendação para vocês, que vocês tenham coragem nessas últimas provas e expiações pelas quais o planeta vai passar. Mas que depois dessas provas, vocês vão ter muitas alegrias, muita paz e muita abundância de tudo que vocês precisarem. Então, nesse caso, elas estavam se referindo a quê? Estavam se referindo ao apagão, à operação de Miguel Arcanjo e também à operação de despertamento físico que vai se seguir. E que serão essas duas as últimas grandes provas e expiações do nosso planeta Terra enquanto mundo de expiações e provas. Porque depois disso tudo, nós já estaremos dentro do mundo de regeneração. No primeiro degrauzinho do mundo de regeneração, mas sim, já será o mundo de regeneração. E então elas foram se despedindo e foram embora. E aí, na sequência, porque todas as minhas sessões psicográficas, já contei para vocês, eu recebo mais de uma mensagem, o capitão sempre vem, nosso querido mentor, ele é o porta-voz da equipe espiritual do Segundo Império que me assiste, que vocês sabem que eu faço parte dessa equipe, só que eu estou aqui hoje encarnadinha, né? E na sequência veio ele então, nosso capitão querido, e ainda falou comigo, falou, nossa, você viu o quilate dessas entidades? Elas fizeram uma grandiosa limpeza por aqui, espantando todos os seres trevosos que estavam tentando nos acessar. E aí ele explicou, você sabe, minha filha, que nós temos aqui grades protetoras energéticas que te protegem ao teu lar e à tua família. Porque é assim, né, gente? Os espíritos trevosos, infelizmente, quando eles veem uma luzinha, por menorzinha que seja, eles querem lá apagar. Ah, tem uma velhinha lá, eles vão lá e o que acontece? A espiritualidade não permite. Quando você realmente se empenha no trabalho de bom coração, com sinceridade, você recebe muita, muita, muita proteção, né? E é o caso aqui de toda a nossa equipe. E o que o capitão me contou? Ele falou, olha, esses seres luminosos fizeram uma limpeza além dessas grades energéticas, jogando para bem longe todos os seres trevosos, né? E aí ele falou, por isso você captou reações de revolta e ameaças feitas por esses seres que foram arremessados para bem longe. E isso é muito bom. Porque realmente, gente, isso eu nem contei para vocês, mas quando eu comecei a receber a mensagem desses seres maravilhosos, das viajoras do universo, antes delas se manifestarem, eu comecei a captar imagens mentais de seres trevosos muito bravos, assim, ameaçadores. E eu fiquei com medo de que a gente estivesse sofrendo um ataque deles.
E eu comecei então a orar para nossa mãezinha Maria Santíssima, para que ela protegesse todos nós ali presentes, encarnados e desencarnados, né? E comecei assim, gente, a bocejar sem parar. Aí bocejei, e aí veio a mensagem das viajoras do universo. Eu parei de bocejar, recebi a mensagem e tal, psicografei tudo bonitinho. Quando elas foram embora, que eu estava aguardando a vinda do capitão, eu comecei de novo. Gente, mas eu bocejava sem parar, parecia que eu ia virar do avesso, assim, sabe? Saía água do olho, o negócio assim. E aí o capitão me explicou, falou, olha minha filha, você ainda está drenando a energia através de tantos bocejos. E o teu perispírito sofreu uma limpeza e tanto. Foi um grande prêmio que você recebeu, viu, mocinha? E aí ele me advertiu, falou, procure manter o seu padrão vibratório mais elevado que você conseguir, para que você possa fixar essa limpeza que te foi dada no seu perispírito, né? E muito lindo, né? E ele então foi se despedindo e comentou que a luz ali foi muito forte, muito poderosa. E aí ele me contou que elas, na verdade, porque aí eu perguntei para ele, né, falei, da onde é que elas estavam irradiando, se elas tinham estado presentes, né, ou se elas estavam irradiando. E ele falou, não, meu filho, esses seres são tão avançados, tão elevados, que elas estavam irradiando essa mensagem a partir do sol, diretamente para você, e de uma forma muito clara e muito boa, que chega para você para decodificação cerebral, né? Então, gente, é tudo muito lindo, né? Tem muita coisa que a gente às vezes não consegue nem compreender, a gente tem dificuldade de compreender essas coisas, mas elas existem. E nós estamos, gente, no inicinho dessa aprendizagem maravilhosa. Eu acho que as nossas descobertas, elas serão assim inúmeras, serão imensas e maravilhosas, né? Principalmente para os curiosos como nós, que gostamos de saber das coisas, é sensacional. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de saber disso tudo. Eu sou a Luíse Castanhedo e eu espero vocês no próximo episódio aqui desse canal. Até lá! Olá pessoal, eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E hoje nós vamos conversar sobre o que acontecerá aos encarnados trevosos. Mas antes, vamos rodar a vinheta. Então, pessoal, hoje nós vamos conversar sobre um assunto interessante, porque eu já contei para vocês o que vai acontecer com a elite trevosa, eu já contei para vocês o que vai acontecer com os espíritos trevosos que serão exilados, e agora vou contar para vocês hoje o que vai acontecer aos encarnados trevosos que vão restar dessa operação de Miguel Arcanjo. Porque vocês sabem que essa operação de Miguel Arcanjo, ela está centrada nos espíritos, ou seja, nos seres desencarnados trevosos que habitam o nosso planeta. Todos esses seres, todos, serão capturados, presos, julgados, triados e exilados aqui da Terra
para diversos orbes. E aí fica a questão, porque vão embora, né, os desencarnados, né? E os encarnados trevosos? O que vai acontecer com essa turma? Né? Porque nesse primeiro momento, eles não vão embora. Por que eles não vão embora? Eles não vão embora pela misericórdia divina, porque foi concedida a eles uma última chance de reencarnação para que eles se melhorassem. Só que, infelizmente, muitos não aproveitaram essa chance maravilhosa que receberam e continuaram ali com aqueles pensamentos trevosos, com aqueles objetivos trevosos, né? Então, o que aconteceu com essa turma? Essa turma também foi marcada. Esse pessoal trevoso, encarnado, também recebeu marcação fluídica, que isso eu já expliquei para vocês nos vídeos anteriores, né? Só que no primeiro momento eles não vão embora, eles vão permanecer aqui na Terra porque eles estão encarnados e Jesus, quando concede uma existência, ele cumpre a palavra dele até o fim, né? Então eles vão terminar as existências deles que eles receberam como dádiva. Mas como é que vai ser isso, pessoal? Então, eles vão ficar muito e muito enfraquecidos. Por que eles vão ficar enfraquecidos? Porque eles vão perder todo o apoio trevoso que hoje eles têm. Porque é assim, gente, a elite trevosa, eles são trevosos, eles não têm luz, mas isso não quer dizer que eles sejam burros. Muito pelo contrário, eles são espíritos muito antigos, teimosos, resilientes no mal, que não querem evoluir, mas eles são muito inteligentes. Então, essa elite trevosa, ela começou a se organizar no planeta, né, com o intuito, com o objetivo de dominar o planeta e frustrar os objetivos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Como se isso fosse possível, né, pessoal? Mas como eles de humildade não têm nada, esse é o objetivo que eles queriam alcançar. Pois muito bem, então, dentro de todo esse espaço de organização que a elite trevosa tem, o que eles fazem? Primeiro, eles apoiam sobremaneira todos os seres encarnados trevosos que se afinam com o mesmo tipo de energia que eles apoiam, elevando essas pessoas a cargos de poder, a cargos importantes de liderança, tá? Justamente porque eles sabem que esses cargos aí vão ter uma grande influência sobre toda a população da Terra. Então, eles criaram todo um sistema realmente digamos assim, de alimentação e proteção a esses seres que são trevosos, porque eles veem esses seres como agentes da ideologia perversa que eles têm, tá? Então, o que eles fazem com essas pessoas? Primeiro, eles dão um fornecimento, eles suprem esses encarnados com energia vital, certo? O que eles fazem? Eles vampirizam seres encarnados desavisados, né, despreparados, eles sugam essa energia vital, pegam essa energia vital e colocam nesses encarnados trevosos. Por isso que essa turma não morre, gente. É uma coisa assim, né? O cara tá ruim, tá doente, não sei o que. Você pensa assim, não, agora ele vai. E não vai. E ele cura, fica bom e volta mais malvado ainda, né? E a gente fica se perguntando, né? Porque tem até um ditado popular que diz assim: vaso ruim não quebra. E é mais ou menos por aí.
Então, o que vai acontecer? Todos esses seres trevosos que recebem essa dose de energia vital extra vão deixar de receber. Por quê? Porque toda essa turma aí de trevosos desencarnados que promovia essa ação, foi todo mundo embora, porque Miguel Arcanjo vai carregar todo mundo, né? Então, eles vão, de repente, se ver sozinhos, só com as suas próprias energias ruinzinhas, né? Porque eles são trevosos, né? Então, eles são tudo ruinzinhos, né? E a outra coisa que tem também é a seguinte, existe um esquema da elite trevosa, né? Que eu não sei como que eles fazem isso, eles devem ter lá as metodologias energéticas deles, né? Mas enfim, eles conseguem bloquear a ação do perispírito no que diz respeito à materialização das deformidades do corpo físico. Porque você sabe como é que a coisa funciona. Nós temos, basicamente, assim, bem a grosso modo, nós somos constituídos de 3 partes, né? A mônada, ou a alma, a alminha, né? O perispírito, que é formado por semimatéria do planeta onde nós estamos procedendo a nossa evolução, né? E o corpo carnal, que é a matéria aqui, né? A carne, tá? Então, como que funciona o nosso perispírito? De acordo com as nossas atitudes, de acordo com a nossa forma de ser, dos nossos karmas de vidas anteriores, ele vai ficando meio deformadinho, entendeu? Porque tudo que a gente faz que não é legal, aquilo meio que macula o nosso perispírito. Ele vai ficando assim, com manchinhas, com deformidadezinhas. E aí o que acontece? O perispírito, ele, para se recompor, o que ele faz? Ele plasma isso no corpo físico. Por isso que às vezes a gente fica doente, tem umas doenças meio chatas e tal. Na verdade, a gente mesmo que acaba causando isso tudo, né? Porque a gente está procedendo, está fazendo coisas que estão fora das leis divinas. E tudo que é fora da lei divina fica maculado no nosso perispírito. Que aí, por sua vez, quando ele chega num determinado grau de saturação energética, o que ele faz? Ele plasma isso no corpo de carne, tá? É assim que funciona. Enfim, essa elite trevosa, voltando para o assunto, né? A elite trevosa, ela descobriu um jeito de impedir que o perispírito plasme essas deformidades no corpo físico. Pois muito bem, o que acontece? Como essa turma toda vai embora, esse bloqueio, gente, também vai embora. E o que vai acontecer com esses encarnados trevosos? Eles vão começar a ter os seus corpos carnais plasmando as deformidades de seus perispíritos, tá? Então é isso que vai acontecer. Esse pessoal, em outras palavras, eles vão começar a ficar doentes, seriamente doentes, porque vai ser, isso a espiritualidade me explicou, sabe? Isso está sendo, essa energia do perispírito, ela foi sendo represada por muitos anos. O que acontece? Quando você tirar esse impedimento, esse bloqueio, essa energia toda que está acumulada, ela vai descer de uma vez para o corpo físico. É isso que vai acontecer. Né? Ou seja, eles vão colher o que eles plantaram, tá? E então nós vamos ter uma onda de pessoas que vão ficar de repente muito doentes, tá? E não vai ter mais soluçãozinha que tem hoje, né? Porque hoje é uma coisa assim incrível, né? O cara vai no médico, não sei o que tal, e se safa, né? E não vai ser mais assim,
né? O perispírito realmente vai fazer o trabalho dele, que é o de plasmar, né? Porque o perispírito, imagina, ele deve estar mega saturado de energia, que ele precisa passar isso para o corpo de carne, e ele vai fazer isso de uma vez só. Então, muito rapidamente, nós vamos ver várias personalidades que vão ficar muito doentes, né? E eu falo personalidades porque, infelizmente, nós temos muitos espíritos trevosos que estão em altos cargos aí, nas mais diferentes áreas, as mais diversas áreas, tá? Desde as artes até as ciências, passando pela política, né? E nós vamos assistir a isso tudo estupefatos, porque aí o que vai acontecer? Eles vão ficar tão ocupados com a saúde deles que eles vão acabar largando, tendo que largar esses cargos de poder, eles vão ter que largar essas lideranças, porque eles não vão ter mais condições físicas para exercerem esses cargos, essas lideranças, tá? E aí o que vai acontecer? Devagarinho, os mansos de coração, as pessoas boas, começarão a assumir todos esses cargos, né? E como não haverá mais aquela influência perniciosa e negativa dos trevosos, porque eles não vão estar mais no planeta, vai estar todo mundo já exilado, as pessoas vão conseguir sim ser boas, vão conseguir implementar boas práticas, melhorar vários aspectos. E aí, pessoal, nós estaremos realmente ingressando no nosso mundo de regeneração, que vai ser construído. Eu sempre falo isso para vocês. A coisa não vai ser mágica, de hoje eu tô aqui, amanhã eu tô... Não, nós é que vamos construir um mundo de regeneração através das boas pessoas que vão acessar esses cargos de poder, que vão começar a adotar políticas públicas que vão ajudar as pessoas, né, as populações. Então vai ser muito bom, pessoal. E esses encarnados trevosos, à medida em que eles forem desencarnando, né, eles, como já estão todos marcadinhos, eles não vão ficar aqui no planeta mais, tá? Ele já está definido que essa é a última encarnação deles por aqui, né? Então, quando eles desencarnarem, eles já vão ser atraídos por um pedacinho de umbral que vai ser deixado no planeta, que eu já expliquei isso para vocês, né? Eu gravei um vídeo aí falando sobre a mudança nos umbrais, né? Então, vai ser deixado um pedaço só, pequeno, de umbralzão, justamente para poder receber esses seres que irão se desencarnando, né? Eles vão, à medida que o tempo for passando, eles vão desencarnando, vão sendo atraídos para essa parte aí de umbral, e ali serão julgados, triados e exilados, sem choro nem vela, porque a operação de separação do joio e do trigo, gente, ela já aconteceu, já foi. Isso aí já passou a régua. Quem fica e quem vai já foi definido pelo Cristo, gente. Então, é isso o que vai acontecer aos encarnados trevosos. Inclusive, a espiritualidade nos pede que nós oremos muito por eles, que eles são chamados de órfãos das trevas. Olha, interessante, né, esse título, né? E a espiritualidade sempre fala, olha, gente, rezem muito pelos órfãos das trevas, para que eles tenham a coragem de assumir, né, as consequências daquilo que eles plantaram. Porque, infelizmente, gente, a covardia e a rebeldia, ela é uma característica dos trevosos. Então, acredita-se que, infelizmente, muitos deles não vão querer continuar a viver, tá? Eu nem vou ficar falando muito aqui, porque tem certas palavras que o YouTube censura, por mais que você, né, procure explicar que não é um incentivo, é justamente o contrário, né? Mas, enfim,
infelizmente nós vamos ter muitíssimos casos de pessoas que vão atentar contra a própria vida, né? E a gente sabe que esse tipo de solução não é uma coisa boa, isso só vai prejudicá-los na sua evolução mais ainda, né? Então, por isso, nós temos que orar por eles, para que eles tenham a humildade de aceitar os seus destinos, que eles cumpram com as suas vidas físicas, né? E que eles não cometam esse ato horrível de acabar com a própria vida. Então nós temos que orar bastante por eles, né? É uma questão de caridade, né? Vamos ser caridosos, afinal de contas nós já estaremos no mundo de regeneração, nós já estamos quase chegando lá, então a gente tem que começar a se comportar como seres do mundo de regeneração. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sou a Luísa Castanhedo, eu espero vocês no próximo episódio deste canal, sempre às terças e aos sábados, lá no podcast, às segundas e quartas-feiras. Então é isso, pessoal. Até lá! Olá, pessoal! Eu sou a Luísa Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E hoje, pessoal, eu vou contar para vocês como é que a espiritualidade vai tratar os seres que serão exilados aqui do planeta. Mas antes, vamos rodar a vinheta. Então, pessoal, essa mensagem, ela foi passada por uma entidade de grande luminosidade que se apresentou como sendo um cavaleiro templário da equipe da Legião de Espíritos que vai auxiliar o arcanjo Miguel a fazer a sua magnífica operação de captura e retirada dos espíritos trevosos desencarnados aqui do planeta. E fica aí uma questão, por que cavaleiros templários, né? Eles virão na forma de cavaleiros templários porque essa forma ela é muito temida e respeitada pelas legiões trevosas, porque nós sabemos que muitos desses seres trevosos, eles estão no umbral há séculos, alguns há milênios, e na época da última encarnação deles, eles viveram naturalmente um tempo mais primitivo aqui no planeta, e muitos deles conviveram com essa legião dos cavaleiros templários, e eles aprenderam a temê-los e a respeitá-los pelo seu poderio, de bélico, digamos assim, né? E por serem também representantes do cristianismo, né? Então, eles estão adotando essa roupagem, digamos assim, porque isso vai ajudar a infundir respeito e temor em todos esses seres aí, dessas legiões trevosas, né? Mas, na verdade, eles são espíritos muito, muito luminosos, muito elevados e que vêm trabalhar, auxiliar o Miguel Arcanjo a fazer todo esse trabalho maravilhoso que ele vai fazer. E, gente, para minha grande honra, ele declinou o nome dele, que não é muito comum essas entidades de luz fazerem isso, né? E ele disse que o nome dele é Tiberíades, né? Eu achei um nome bem bonito, um nome antigo, assim, né? Que me remeteu, assim, à Grécia, né? A Roma, enfim. Mas, enfim. E o que ele falou é o seguinte, ele disse que no trato com esses seres tão carentes de luz, existe uma grande necessidade de firmeza
firmeza e seriedade. Porque, como eles não têm luz e são espíritos assim, extremamente infantis, mas assim, infantis no mau sentido mesmo, né? Eles são birrentos, então eles tendem a gritar, esbravejar, chorar e gritar, e eles não querem ouvir, eles não querem ouvir qualquer tipo de orientação que lhes seja dada, tá? Então, o que eles fazem? Eles, através dos gritos e da revolta, eles fecham os sentidos deles para isso. Então, para que haja comunicação com eles, é preciso uma grande imposição mental para entrar na mente deles, fazê-los aquietar-se, para que eles possam ouvir, então, as suas sentenças e saber minimamente o que lhes acontecerá. Tá? Então, eu não sei se eu consegui explicar para vocês, mas vai ser assim, na hora que eles são presos, eles vão ter um ataque de piti, tá? No fundo é isso, eles vão ter um ataque de piti, vão fazer uma birra e vão ficar gritando, e aí eles não, porque dessa forma eles não querem ouvir nenhuma orientação, eles não querem ouvir nada, eles querem só lá ficar gritando, se rebelando. Então, por isso que esses seres, eles têm que ter uma evolução, gente, muito, muito grande, para poder ter essa imposição mental e poder aquietá-los e, então, dar a sentença deles, né? Mas tudo isso, gente, é feito sempre com muito amor, não é feito com raiva, não é feito com irritação, não, porque eles, inclusive, eles entendem a falta de luz, a carência de entendimento desses seres. Eles têm um profundo sentimento de empatia, o que os leva a compreender e a tratá-los com amor, mas com firmeza. É amor com firmeza, amor com seriedade. Não é aquela coisa mole assim, não. É firme, tá? Porque é necessário, porque é a única forma de fazer com que eles consigam compreender o que lhes será dito. Muito bem, aí depois que eles, né, forem já presos e receberem a sentença deles, vai acontecer todo aquele processo que eu já expliquei para vocês, eles vão ser triados e vão ser encaminhados às câmaras de repouso, já tem até vídeo meu falando sobre isso. No meu livro, no segundo livro, gente, tem os desenhos que eu recebi mediunicamente, quer dizer, eu não recebi o desenho, porque eu não sei desenhar, mas eu recebi a imagem, fiquei com ela muito bem fixada na mente e consegui repassar isso para uma pessoa que desenha muito maravilhosamente, que conseguiu captar e pôr no papel o que eu ia explicando. Né? Então, é muito interessante. O segundo livro, gente, ele tem todos esses desenhos que são muito interessantes. E entre eles está um desenho da Câmara de Repouso. E o que é a Câmara de Repouso? É um local onde eles são colocados, né, tipo assim, numas camas que tem umas cúpulas de vidro em cima, e ali então é feito o processo de desfazimento dos perispíritos destes seres, que eu já expliquei para vocês. Os perispíritos são feitos de semimatéria do planeta onde nós estamos estagiando, onde nós estamos ali fazendo o nosso processo de evolução. Se a gente mudar de planeta, o nosso perispírito obrigatoriamente terá que mudar. É como se fosse uma roupa. Você deixa, né? Você deixa a roupa ali e você vai adquirir outra roupa adequada no lugar para onde você vai. Você mora num lugar muito frio, por exemplo, né? Você vai deixar seu casaco lá de pele, suas botas de pele, 500 milhões de meia e tal, porque você vai viajar para um lugar de calor. Chega lá, você vai ter que usar uma roupa quente, leve,
né? Quente não, uma roupa fresca, quer dizer, uma roupa leve, adequada ao clima quente para onde você vai. Então, mal comparando, é mais ou menos isso que acontece com os nossos perispíritos. Então, muito bem, depois que eles tiverem os perispíritos deles desfeitos, o que vai sobrar? Vai sobrar a alminha, ou mônada, né? Eles sempre se referem como mônada. E eu falo alminha porque eu acho que é mais compreensível para a nossa linguagem, para nós. Mas enfim, a mesma coisa. Então vai restar aquela energia, né, da mônada, e essa energia, então, ela vai ser encapsulada. Então vai ter uma cápsula de vidro, que eu também vi, me foi mostrado, e tem o desenho também no segundo livro, que é O Apagão e a Magnífica Operação de Miguel Arcanjo. E então eles vão ser encapsulados, e essas cápsulas, elas são colocadas num tipo de um bercinho de metal, me pareceu ser de metal escuro, e esse bercinho é encaixado nos trilhos enormes que tem aí já nas naves cargueiras de mônadas, onde eles ficam bem seguros, ficam bem firminhos e podem ser transportados com total segurança aos seus planetas de destino, né? Então, gente, uma vez, né, a entidade continuou a me explicar o processo, né? Agora eu que fiz esse parênteses da câmara de repouso para vocês. Mas a entidade continuou, então, a me explicar. E ele falou assim que eles chegarem aos planetas de destino, eles vão permanecer isolados nas suas cápsulas e que eles vão receber dentro dessas cápsulas informações, então, mais detalhadas sobre tudo, onde eles estão, o planeta para onde eles foram, né? O que eles vão ter que fazer agora, por que eles foram transferidos, né? Então, gente, eles serão doutrinados isoladamente, tá? Porque ele explicou que se eles tirarem esses seres das cápsulas, digamos assim, para formar uma sala de aula, que eles vão começar a criar uma sinergia entre eles, energética, e que aí a comunicação com eles vai ser muito mais difícil. Ou seja, imaginem assim, né? Um monte de baderneiros, mas desses baderneiros assim, brabos, né? Imagina que você junta todo mundo numa sala de aula. Não vai dar coisa boa, né? Vai dar trabalho para a turma. Então, o que eles fazem? Eles doutrinam isoladamente. Um por um, ele vai estar lá, confortável, dentro daquela cápsula, e ali ele vai recebendo toda a doutrinação do bem, da luz, da existência de Deus. Porque, gente, o conhecimento, ele funciona assim. Inclusive, eu li recentemente um livro muito, muito interessante sobre o Chico Xavier, e nesse livro o Chico ele fala o seguinte, que para que a evolução ela aconteça dentro do espírito, em primeiro lugar é preciso que a informação entre pelo racional. Você tem que entender, então você tem que ter a doutrina ali na sua cabeça. Então, o primeiro passo é você conhecer a doutrina. Você pode até não conseguir praticá-la, mas é importante você tê-la, você saber, estar com ela na sua cabeça. Porque aí sim, a partir do momento em que você está doutrinado, que você conhece a doutrina, você vai ser colocado em determinadas experiências cujo objetivo é fazer você refletir, é fazer você pensar sobre aquele assunto, você criar um processo empático com aquela situação, né?
que é a empatia? A empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, tá? Então, quanto menos empáticos nós somos, menos evoluídos também. Os seres, quanto mais evoluídos são, mais empáticos eles são. É muito, muito interessante essa questão. Então, muito bem. Depois, enquanto essa primeira, digamos assim, doutrinação, ela ocorre junto a eles, encapsulados de forma individual, os engenheiros bioenergéticos do planeta para onde eles serão transferidos, ou para onde eles estarão lá, eles já vão estar trabalhando na elaboração de perispíritos para eles, porque o processo vai ser inverso, né? Aqui na Terra, antes deles irem embora, eles terão os perispíritos desfeitos. Quando eles chegarem lá no planeta de destino, eles vão receber perispíritos feitos da semimatéria daquele orbe, daquele planeta para onde eles foram transferidos, tá? E nisso, os engenheiros bioenergéticos, eles vão estar trabalhando na elaboração de perispíritos que possam se adequar a essas mônadas, a essas almas que estão chegando, tá? E que serão mais avançadas, digamos assim, do que os seres autóctones do planeta. Porque é mais ou menos assim que funciona, né, gente? Você tem nos planetas, quando eles são bem primitivos, você tem, digamos assim, uma humanidade recém-saída do mundo da animalidade. Então, você tem esses seres que são degradados, que são exilados, que eles vêm para esses planetas e eles vêm com a missão de ajudar e ensinar essa humanidade tenra, essa humanidade fresquinha, digamos assim, tá? A aprenderem uma série de coisas, né? Porque eles estão no início do desenvolvimento deles. Então, a inteligência ainda, o pensamento contínuo ainda está se firmando, né? A inteligência ainda é bastante obscura, e então esse contato vai fazer com que esses seres possam aprender como ocupar melhor os seus corpos, eles vão aprender tecnologias novas, enfim. É muito bonito esse processo. E, ao mesmo tempo, os seres exilados, que eles vão vir para recomeçar a tarefa deles, já vão ganhando seus pontinhos se eles ensinarem esses seres como tem que ser feito, né? Muito bem. E a questão é a seguinte: muitos desses seres que estão sendo degradados, eles têm tal comprometimento espiritual que os seus perispíritos, eles não poderão ser construídos de forma perfeita, tá? Às vezes, esses seres que estão sendo exilados, eles têm tanta deformidade que mesmo quando, digamos assim, o perispírito deles está todo deformado. E esse perispírito, ele vai ser desfeito, porque eles vão embora da Terra. Mas ao ser desfeito, isso não quer dizer que vai ser perdoada nele aquela deformidade que ele mesmo causou. Então aquilo, gente, aquilo passa para a mônada, tá? Na forma de informação. E na hora que ele chegar lá no planeta de destino dele, que ele for receber esse novo perispírito, o que vai acontecer? A própria mônada dele, que tem essa informação, ela vai passar isso para esse novo perispírito, que vai ficar deformado, tá? E ele estando deformado,
o que vai acontecer? Ele vai plasmar isso, gente, no corpo físico que ele vai receber. Funciona desse jeito. Então, porque a gente não pode escapar, é uma questão, gente, da justiça divina. Cada um faz a sua colheita, cada um colhe aquilo que planta, né? Então, não é porque ele vai mudar de planeta que ele vai deixar de ter as deformidades que ele mesmo causou no perispírito dele por mau comportamento, por maldade, por coisas ruins que ele tenha feito, né? E como essa entidade iluminada ela explicou, que é assim que a evolução ela vai operando, tá? Para espíritos menos adiantados, é absolutamente necessária a plasmagem dos defeitos espirituais no corpo físico, porque somente o sofrimento na matéria é que vai conseguir atingir o espírito deles e fazê-los refletir, e aí nessa reflexão é que vai acontecer o processo evolutivo, porque é que vai acontecer? Ele vai começar a criar um sentimento de empatia com aquela situação. Aí a gente entende, né? Porque muita gente acha, não, vai ser castigado, olha, se ele cortou o braço lá do monte de gente, ele vai nascer sem braço, porque é castigo. Não é castigo. Aquilo, gente, é um processo de espelhamento. E ele acontece por quê? Ele acontece, gente, porque é para fazer com que ele veja, que ele sinta como é estar do outro lado. E aí, ao sofrer toda aquela injunção de estar do outro lado da situação, ele vai criar empatia. Falar, nossa, puxa, hoje eu sei como é que é ficar sem braço. É muito ruim ficar sem braço, né? Eu não quero mais tirar o braço de ninguém. Pronto, fez a reflexão, fez a evolução, a prova foi concluída com sucesso, né? Então, gente, isso é muito interessante e a entidade, ela ainda continuou, pessoal. E ela falou, sabe sobre o quê? Sobre os psicopatas. Mas esse assunto eu vou deixar para o próximo vídeo desse canal que eu vou fazer, porque ele é um assunto extremamente interessante e com pouquíssima literatura espírita sobre isso. Eu mesma já pesquisei e encontrei pouquíssimas referências sobre esse assunto, que sempre me intrigou bastante. Como é que a espiritualidade trata os psicopatas, né? Mas então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de saber disso tudo. E essa entidade maravilhosa, né? Esse cavaleiro templário, ele deu uma mensagem tão maravilhosa que vai originar, gente, pelo menos uns 4 vídeos só para poder a gente poder analisar um pouquinho melhor todos os assuntos que ele abordou, né? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, gente, se inscrevam no canal, me concedam essa alegria aí de se inscreverem no canal, passem o vídeo para outras pessoas que se interessam por esses assuntos, que querem estar por dentro do que está acontecendo nos bastidores da transição planetária, e que são bastidores, gente, de uma complexidade enorme, enorme. Todas as informações que eu tenho recebido, elas são, na verdade, uma pequena parte, porque eles colocam tudo de uma forma assim, bem mastigada, para que a gente possa compreender. Mas, assim, a operação em si, gente, ela é de uma complexidade, sim, incrível, incrível mesmo. Mas então é isso. Eu sou a Luíse Castanhedo, eu espero vocês no próximo vídeo aqui desse canal. E ó, pessoal, aqui na descrição estão os links para aquisição
dos 2 livros que eu já publiquei, que são as compilações de todas essas mensagens maravilhosas que eu tenho recebido da espiritualidade dos nossos irmãos estelares. Então é isso, pessoal. Até lá! Olá, pessoal! Eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E hoje nós vamos falar da rede benigna. Sim, aquela rede que ressurgiu quando a rede deletéria foi desmontada. Mas antes, vamos rodar a vinheta. Então, pessoal, conforme eu prometi, eu vou falar para vocês hoje sobre a rede benigna do planeta. E o que é a rede benigna? A rede benigna é a rede energética original do planeta e que foi absurdamente distorcida por essas estações da discórdia que foram construídas pelos seres trevosos. Pois muito bem, com o desmonte da rede deletéria, que ocorreu e terminou agora, recentemente, em fevereiro desse ano, no inicinho de fevereiro, nós então tivemos o glorioso ressurgimento da rede benigna do planeta. E quando essas últimas 3 estações da discórdia foram desmontadas e a energia se uniu às demais já desmontadas, fechou-se então o circuito energético em torno do planeta. Maravilhoso, de energia boa, de energia pura e principalmente de eliminando toda e qualquer energia ruim. Muito bem, essa rede benigna, qual que é a função dela? A função dela é nos proteger o planeta, tanto a vida física quanto a parte energética e espiritual. E ela tem, assim, digamos, por objetivo maior, transmutar, transformar energia ruim em energias de boa vibração. Ela faz isso, gente, através do solo do planeta. Então, o nosso solo ele vai captando essas energias que elas vão se depositando, principalmente as energias de baixa vibração, que elas são mais densas, então elas tendem a descer e a encostar no nosso solo. Então elas são absorvidas pelo solo, são transmutadas e aí essa energia boa transmutada, ela ressurge através dos poros planetários. Eu já expliquei para vocês, falei até das linhas de lei e justamente esses poros, eles ficam instalados no percorrido dessas linhas, que elas seriam assim meio como que meridianos no planeta, assim, mais para vocês terem uma ideia, uma noção de como que elas são. Enfim, e essa rede benigna, ela está se fortalecendo, gente, cada vez mais, porque ela já está funcionando de forma integral desde fevereiro desse ano. Então, quanto mais tempo ela roda, mais forte ela se torna, né? E ainda por cima, para a nossa grande sorte, ela foi turbinada com uma inteligência artificial programada, gente, por ninguém menos que o nosso Cristo planetário, Jesus de Nazaré. Gente, porque olha, quem ainda está pensando em Jesus assim, vestidinho, aquelas roupinhas de pastor,
segurando uma ovelhinha no colo, falando de grãos de mostarda. Está muito enganado, gente. Jesus é muito mais do que isso, ele é muito mais avançado. Segundo, gente, o que os nossos irmãos estelares me contam nos contatos telepáticos que eu mantenho com eles, nós não fazemos a menor noção de quem é nosso Senhor Jesus Cristo. A capacidade cerebral dele diz que é um negócio assim fantástico. A tecnologia que ele domina é também algo assim que está muito além deles, dos próprios irmãos estelares. Eles falam com a gente, eles falam, olha, vocês não têm noção, nós já nos consideramos relativamente avançados, mas a tecnologia do vosso Cristo é uma coisa espetacular, completamente acima de qualquer parâmetro existente, né? Então vocês imaginem uma inteligência artificial programada por Nosso Senhor Jesus Cristo e que foi colocada na rede benigna, sabe por quê? Porque os trevosos, que são muito chatos, né? Eles são insistentes, são chatos, estão sempre lá, né? Eles, depois do desmonte da rede deletéria, eles tentaram ainda fazer uma última sabotagem com o que restou da rede deletéria. E eles tentaram alterar a programaçãozinha lá de inteligência artificial que eles tinham colocado para que esse resto de energia da rede deletéria ela continuasse percorrendo as nossas linhas físicas de telecomunicações, os cabos submarinos, né? E também a nossa rede de energia elétrica. E eles estavam também pensando em tentar construir novas estações da discórdia nos pés das nossas torres físicas. Aí Nosso Senhor Jesus Cristo não concordou com isso, falou, não, peraí, sabotagem aqui, ó, nananina, vou dar um jeito nisso aí, vocês não vão sabotar mais não, porque eu não vou permitir isso com as minhas ovelhinhas. E aí botou uma inteligência artificial bem boa na rede benigna, e essa inteligência artificial, então, ela começou a desferir ataques energéticos a qualquer trevoso que ousasse se aproximar da rede física das nossas telecomunicações para tentar construir qualquer coisa, né? E assim foi indo, os ataques foram desferidos e assim, como que funciona? Cada ataque que é desferido, a rede benigna, ela suga essa energia deletéria, transmuta ela em energia boa e acaba se fortalecendo cada vez mais. Então, o que aconteceu foi meio que uma transferência do resto da energia deletéria para a rede benigna. Eu espero ter conseguido explicar isso para vocês, né? Mas, enfim, então a rede está se fortalecendo cada vez mais, né? E a rede deletéria, o que restou dela, já se encontra estanque, ou seja, ela não tem mais força para andar pelas linhas de transmissão. Ela se encontra estanque nas torres de energia elétrica e nas torres de telecomunicações. Então, ela, digamos assim, já está bem fraquinha, de modo que quando vier o apagão, ela vai ser totalmente aterrada pelo planeta. Então, gente, é sensacional, muito, muito legal todo esse plano de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Os trevosos, eles se empenham, eles tentam, mas, gente, sabe, não dá, vai querer competir com Nosso Senhor Jesus Cristo? Não dá, eles não chegam nem no chinelo, sabe? Não dá mesmo. Mas, enfim, então, gente,
O que eu assim quero também contar para vocês é que essa rede ela vai ter um papel fundamental na absorção da enorme quantidade de energia ruim que será emanada pelos trevosos quando eles forem capturados durante a operação de Miguel Arcanjo. Já contei para vocês que isso vai acontecer durante o apagão. Então, o apagão, ele na verdade ele tem mais de uma função, né? Mas assim, uma das funções dele muito importantes é o aterramento do resto da energia deletéria e também o desvio da energia planetária e do Sol para alimentar todas as naves, para alimentar todos os equipamentos que serão utilizados na captura dos seres trevosos, né, no seu isolamento, nos julgamentos, na triagem, né, porque vai ser uma quantidade muito grande de seres que vai ser capturada, são mais de 4 bilhões de seres, num período curtíssimo de prazo. Então, a rede benigna vai ter um papel fundamental na limpeza do planeta, na limpeza energética, porque quando esses seres forem capturados, eles vão emanar uma energia muito ruim, de desespero, de raiva, vão se sentir injustiçados, enfim. São seres que não têm luz, então é evidentemente que a energia que eles emanam não vai ser uma energia boa. E 4 bilhões de seres emanando isso ao mesmo tempo, vai dar uma sobrecarregada na psicosfera, né? E se você juntar a isso o medo que uma grande parte dos encarnados vai sentir durante o apagão, que também vai ser uma energia que não vai ser muito boa, porque a energia de medo não é uma energia legal, vai somar com essa energia dos trevosos e a psicosfera vai ficar bem sobrecarregada. Então, daí a importância da nossa rede benigna para fazer essa limpeza, essa transmutação de toda essa energia ruim em energia boa. E aí, ainda para ajudar e acabar de limpar o planeta, logo depois do apagão, vão vir grandes chuvas, gente. Vai vir umas chuvas bem fortes, com muito trovão, muita descarga elétrica, que é justamente para acabar de limpar o planeta, retirar os miasmas, acabar com as larvas mentais, formas, pensamento, vai dar uma lavada, uma limpada geral no planeta, para que quando toda essa operação se encerrar, nós possamos ter uma psicosfera bem limpinha, bem leve e que a gente vai perceber, porque depois disso tudo, pessoal, vai haver assim uma esperança, vai surgir um sentimento de esperança maravilhoso em todos nós. Nós vamos perceber sim a leveza do ar, a leveza de tudo, da energia, e nós vamos todos nos sentir muitíssimo bem. Só vai ter um grupo de pessoas que não vai se sentir bem nessa nova configuração, que são justamente os encarnados trevosos, que esses não vão ser levados nesse momento, porque estão encarnados, receberam essa última dádiva, essa dádiva dessa última encarnação para se melhorarem, e Deus, como Ele é misericordioso e longânimo, Ele não rói a corda. Se Ele fez um acordo contigo, Ele vai cumprir esse acordo até o final. Então, esses trevosos, eles terão a continuidade da encarnação deles, mas já estão marcados, não se esqueçam, né?
Então, quando eles desencarnarem, eles já imediatamente vão ser triados, julgados e exilados do planeta Terra. Tá bom, pessoal? Eu vou encerrando por aqui, para o vídeo não ficar muito cansativo, mas em breve eu vou fazer um vídeo para vocês contando para onde vão os seres trevosos aqui do planeta, tá? Tanto a elite trevosa quanto toda essa massa de seres que estão sendo, alguns já vêm sendo exilados, né? Mas essa grande massa que vai ser capturada na operação de Miguel Arcanjo, né? A mensagem, gente, é essa. Não é para ficar com medo, gente. E sim para ficarmos com alegria, porque o apagão, como eu já falei, vai ser um grande marco na nossa transição planetária. O planeta vai ser outro depois do apagão e vai ser melhor. Ele vai mudar para melhor. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do conteúdo aqui desse capítulo, por favor, deem seu like, comentem, gente, porque os comentários de vocês me ajudam aqui no YouTube, ajudam o YouTube a entender que vocês estão gostando do canal e ele vai apresentando os vídeos para mais pessoas, né? E a ideia é justamente que a gente possa espalhar essa mensagem de esperança, de que as coisas estão caminhando, que tudo vai melhorar, que a humanidade não está perdida, nós não somos um caso perdido, muito pelo contrário, nós temos muito para evoluir, nós somos considerados crianças, né? E então nós temos que prosseguir com a nossa evolução. Então nós temos que ficar muito felizes com essas ótimas perspectivas do nosso mundo de regeneração que está cada vez mais próximo. Tá bom, pessoal? Então eu sou a Luíse Castanhedo e eu espero vocês no próximo vídeo, todas as terças e todos os sábados. Até lá! Olá, pessoal! Eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui hoje para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E hoje nós vamos conversar sobre o medo. Mas antes, vamos rodar a vinheta. Então, pessoal, hoje o vídeo vai ser sobre um assunto que eu considero assim bastante importante, que é a questão do medo. Se a gente for dar uma olhada na internet, em vários sites, a gente fica vendo notícias catastróficas e de que o mundo vai acabar, de que vão surgir doenças horríveis e, enfim, tragédias assim, nossa, dá com pau, como se diz vulgarmente, né? E é natural que quando a gente veja isso tudo, a gente comece a se sentir receoso, se sentir com medo, né? Mas olha, gente, é muito natural a gente sentir medo, mas a gente deve tê-lo? Não, não vamos ter medo. Como que a gente combate o medo? A gente combate o medo sabendo, tendo as informações corretas, se municiando de informações, tá? Então esse é um dos principais motivos pelos quais eu estou fazendo esta série de vídeos, que é para poder esclarecer a todos, repassar a todos as
preciosas orientações que eu tenho e recebo do nosso mundo espiritual, né? Então, uma das questões, às vezes, que eu mais recebo é a seguinte: as pessoas se preocupam muito com o seu futuro. Tipo assim, ai, Luiz, mas será que eu vou ficar nesse mundo de regeneração? Ou será que eu vou partir, eu vou ser mandada para outro planeta, né? Então, gente, olha, só o fato da pessoa estar se preocupando com isso já demonstra que ela não é candidata a deixar o planeta. Porque nessa primeira fase aí, nessa transição, nesse primeiro momento aí em que Miguel Arcanjo vai carregar muitos espíritos, todos os trevosos, irão embora os trevosos mais trevosos, tá? Aqueles seres que realmente, gente, são muito maus, que eles não conseguiram ainda vislumbrar a luz. Então, quem que vai embora nesse momento agora? Vão ser traficantes, vocês sabem do que, nem vou falar do que, porque pode ser que o YouTube me corte, né? Mas vocês sabem, né? De substâncias, de órgãos, de crianças, enfim, né? Esse tipo de gente, pessoas que maltratam severamente os demais ou os animais, também vão embora esses políticos e eminências pardas, porque a gente vê muita gente que toma atitudes muito estranhas, mas tem as eminências pardas, que são piores ainda, que eles ficam por trás só maquinando, insuflando, né, a tomada de decisões que não privilegiam o coletivo, que não privilegiam a população, né? Então, às vezes, de uma canetada só, se determina a morte de muitas pessoas. Quando você corta o suprimento de medicamentos de um hospital, quando você atrasa os pagamentos dos funcionários do hospital, enfim, tem várias coisas que podem e acontecem, que são feitas de uma forma, digamos assim, burocrática, que matam milhões de pessoas. Matam sim. Então, gente, vai ser esse tipo de gente que vai embora. Aquelas pessoas que não dão valor à vida, que não têm mínimo respeito com o seu próximo, né? Aqueles psicopatas mais assim terríveis que prejudicam o seu próximo e não são capazes de sentir o menor remorso. Então, são criaturas que elas ainda vão precisar passar por outros estágios de aprendizagem em locais que serão mais adequados à sua situação evolucional e que vão ter que ir embora, porque a Terra está subindo de nível e não será mais admitido pelo nosso Cristo a estadia de espíritos que não estejam condizentes com esse novo patamar evolucionário do nosso planeta Terra, tá bom? Então, por isso que é muito importante a gente cuidar bastante, assim, da nossa reforma íntima, procurar ir se melhorando o máximo que a gente puder. Não é preciso ser santo, eu sempre digo isso para vocês, não será exigido isso de nós nesse momento, né? Isso aí é uma coisa que vai ser, né, milênios para frente, para que nós cheguemos nesse estágio. Mas o que é que nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso Pai amado querem? Que a gente se esforce em melhorar, que a gente se esforce em evoluir. Então, gente, por isso que é importante trabalhar a nossa reforma íntima, a gente se manter orando, pedir proteção. Isso realmente é muito
importante, né? A outra dúvida também bastante frequente que eu recebo é as pessoas que me perguntam, falam, mas olha, Luiz, eu li na Bíblia, eu li no Apocalipse que vai ser a grande tribulação, que o mundo vai acabar em água, em fogo, que não vai ficar pedra sobre pedra. Como assim que todo mundo vai morrer, né? Então, gente, eu explico isso para vocês. Mais uma vez, né? Quando o nosso querido evangelista João, ele recebeu mediunicamente o livro do Apocalipse, ele não mentiu em nenhum momento sobre o que ele viu. Ele realmente viu o que ele escreveu, né? Só que era o futuro mais provável a partir da época em que ele estava encarnado, ou seja, há mais de 2000 anos atrás. Então, naquela época, com aquela humanidade, com aquela evolução que a galera tinha, era o futuro mais provável que iria acontecer. Só que como nós temos o livre-arbítrio, com a graça de Deus, nossos esforços também, nós fomos caminhando enquanto humanidade nesses 2000 anos e através de nossos posicionamentos, que ainda são muito imperfeitos, mas já demonstraram um grande avanço em relação à humanidade daquela época de João Evangelista, né? E que propiciaram para nós um atenuamento, uma suavização da nossa transição planetária. Não é maravilhoso isso, pessoal? Então, vamos continuar orando, porque vem dando certo, pedindo pela atenuação da nossa transição planetária. E com isso, com certeza, pela misericórdia divina, nós vamos conseguir obtê-la, né? Então, inclusive, assim, tem uma informação que ela é bem interessante, que ela diz assim, isso aí eu até recebi agora na minha última sessão psicográfica e eu achei assim muito legal, muito legal. E o meu mentor, ele me falou, ele disse assim, que quem já despertou já está vivendo em bolhas de regeneração. Olha que legal! Ou seja, essas pessoas, elas verão coisas acontecendo ao seu redor e não serão atingidas, né? Então, é o tipo da coisa, todo mundo vai estar no lugar certo, no momento certo, para passar por aquilo que combinou previamente antes de se reencarnar. Porque essa é a verdade. Existem pessoas que pediram por provas, digamos, mais duras, por provas mais severas, inclusive como uma forma de poder evoluir mais rapidamente e, inclusive, adquirir o direito de permanecer aqui no planeta. E outras que realmente estão querendo evoluir de uma forma mais rápida, então pediram determinados tipos de prova, que são provas assim mais acirradas, são provas mais duras. Então, essa é a questão. Haverão coisas? Haverão sim, haverão. A espiritualidade nunca deixou de dizer. Haverão sim eventos, haverão desencarnes coletivos, que aliás já estão havendo, né? Ultimamente tem acontecido várias coisas aí, mas serão localizados, tá? Não vai ser uma coisa global e cataclísmica, não. Serão eventos locais e ali naquele local serão reunidos os espíritos que pediram por uma prova desse tipo para a sua evolução espiritual.
Então, gente, nós temos que ficar tranquilos, né? Fazer a nossa parte, procurar fazer o melhor e não ter medo. Não ter medo porque nada acontece por acaso. Tudo que vier nos acontecer ou que já nos aconteceu teve uma motivação, teve uma razão de ser, e essa razão sempre ela vem para nos fazer evoluir. Como que essa evolução ela acontece? Ela acontece através da reflexão que nós fazemos em relação ao evento, né, ao fato ocorrido. Isso é o que traz a nossa evolução. É uma questão também bem interessante da gente conversar a respeito. Então, nós temos que ter fé, confiança em nosso Senhor Jesus Cristo. Depois que tudo isso passar, que aconteceu o apagão, que a operação de despertamento físico terminar, nós temos que orar muito, pedindo para que a providência divina atue junto a todas as pessoas que serão atingidas por esses eventos. Tá bom, gente? Então, eu sou a Luísa Castanhedo, e se você gostou do conteúdo desse vídeo, por favor, deixe seu like, acione o sininho, compartilhe com os amigos, né? Porque é muito importante a gente poder estar repassando essa mensagem para preparar as pessoas e principalmente para que as pessoas possam entender o que está acontecendo nesses bastidores da transição planetária. Então é isso, pessoal. Até lá!